Hoje é o Salmo 7, que nós estaremos meditando aqui, né? Nesta série abençoada comigo, seu companheiro de leitura, Bispo Fabrício Dias, nesta série dos Salmos, né? A qual todos os dias, de segunda a sexta, nós estamos lendo um salmo, meditando, nos aprofundando, comentando, né, sobre o salmo, e vai ser uma bênção estar com você aqui mais uma vez para a glória de Deus, tá bom? Já deixa aqui de início já nos comentários, antes de você abrir a sua Bíblia, antes de eu colocar aqui na tela aqui o salmo, já deixa aqui, bispo, estou na fé para o Salmo 7. Vai ser uma bênção hoje esse salmo, e eu quero ter você aqui comigo, ligadinho, na mesma fé, no mesmo espírito. Já coloca aqui, ó, estou na fé do Salmo 7, que vai ser maravilhoso. O título fala assim, ó, Deus defende o justo contra os ímpios, né? É uma bênção estes salmos que nós estamos nos alimentando dele aqui. Nesta série vai abençoar muito a sua vida, tá bom? Já de início, se é novo, se inscreve aqui nesse canal, vem fazer parte dessa família. Se você já faz parte aqui desse contexto bíblico aqui, desse canal de fé, seja muito bem-vindo de volta e vamos nessa fé que vai ser bênção. Já aperta o joinha, abre a sua Bíblia ou acompanha aqui bem ao lado, tá bom? Vamos lá? Sem mais delongas, diz assim o primeiro versículo, né? O título novamente, Deus defende o justo contra o ímpio. Fica até o final, vai valer a pena. Diz assim, ó, canto de Davi, entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cuxi, né? O Benjamita. Versículo 1. O Senhor Deus, meu, em ti me refugio. Olha que bacana. Senhor, Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos que me perseguem e livra-me. Olha que pedido de um filho para um pai. Olha que pedido de um servo para um Deus vivo. Ele fala para Deus aqui que ele é o refúgio dele, né? E ele pede para Deus livrá-lo de todos que o perseguem, e pede isso com muito amor, com muito respeito, com muita reverência, né? E ele continua no versículo 2, ó. Para que ninguém, como leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Ele está querendo dizer, ele está colocando numa proporção aqui os inimigos como se fossem leões. E ele falou assim, se esses inimigos me alcançarem, Senhor, eles vão fazer como leões, eles vão me despedaçar. Isso aqui era uma demonstração do tamanho do problema que ele estava, né? Do tamanho da perseguição que ele estava enfrentando. E quem sabe não é essa situação que você tem passado, ou já passou, ou posteriormente possa até estar enfrentando uma situação à semelhança dessa, e Deus vai defender você como defendeu a Davi. E ele compara o problema dele como um leão, né? E o versículo 3 ele fala assim, ó, Senhor meu Deus, se eu fiz o que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia. Ele está falando para Deus assim, Senhor, se pelo menos eu tivesse, né, pagado mal para uma pessoa que tivesse feito bem, mas pelo contrário, eu tentei ajudar aqueles que hoje estão me perseguindo. Eita, olha Deus falando com muitos aí, hein? Estão me perseguindo hoje aqueles que eu estendi a mão, é o que Davi está falando aqui nesse momento. Será que não é essa uma história parecida com a sua, né? E ele continua dizendo, né? O versículo 5, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espizinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Ele está falando assim, se eu fiz algo de ruim para eles ali, sem razão, se eu fui injusto, que eu seja derrotado. Ele está sendo sincero com Deus, ele está falando, Senhor, eu não tenho culpa dessa perseguição, me ajuda aí, por favor, né, em nome de Jesus. E o versículo 6, levanta-te, Senhor,
Na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários. Davi, ele tem uma característica de sempre colocar tudo na mão de Deus, né? E será por isso o fato dele ter se tornado um grande vencedor? Será esse o motivo de Davi ter se tornado um homem celebrado, um rei inesquecível? Um homem que é referência para mim e para você, um homem que é referência para todos, né? Um homem que não existe uma pessoa, independente da fé que ela professa, independente da crença que ela tem, independente da igreja que ela vai, independente da localidade que ela viva, que não conheça Davi. Porque os atos de Davi foram memoráveis. E nós vemos nos Salmos, nós estaremos vendo aqui, se você já acompanhou os Salmos, tem pessoas que estão lendo comigo hoje, que estão relendo, que já estudaram, que são expert aí na questão dos Salmos, e estão lendo novamente comigo aqui hoje, fazendo companhia aqui, porque eu agradeço a Deus a sua companhia aqui todos os dias comigo. E nós vemos nos Salmos que Davi, ele colocava tudo na mão de Deus. E com certeza esse foi o real motivo dele ter tido tanto sucesso. Ele teve muitas lutas? Muitas. Muitas por algumas atitudes que ele tomou? Sim. Quando Davi, ele pecou ali com Betseba, nós sabemos que aquilo ali trouxe grandes transtornos para ele. Só que, mesmo diante de muitas guerras, muitas lutas, ele foi um vencedor. E vamos acompanhar, vamos continuar aqui. O versículo finalzinho do 6 ainda fala assim, ó. E desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designastes. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Ele reconhece que quem julga os povos é Deus. Ele fala, nesse momento, me julga, Senhor. Vê se eu estou falando o que é certo ou se eu falhei, me julga. Eu estou me colocando à disposição, porque Davi tinha isso, né? Davi tinha isso, esse reconhecimento diante de falhas, de erros, esse momento de arrependimento. Davi tinha muito disso. Você não vê Davi, e o próprio Deus deixou relatado nos Salmos, você não vê um Davi perfeito. Você vê Deus relatando as falhas de Davi e ele pedindo perdão, ele se arrependendo, ele se reconciliando. No Salmo 51, nós vamos chegar lá mais à frente, aí, dias posteriores, você vai ver quando questionado, quando ele pecou, o seu pecado mais grave ali, você vê ele falando, tira tudo de mim, só não tira a tua presença. Era um homem que estava sujeito sempre ao arrependimento, a reconhecer que tinha falhado, a reconhecer que precisava do amor e da misericórdia de Deus, né? E ele fala que julga, Senhor, esta situação que eu estou passando, e o versículo 9 ele continua, cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é o meu juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, olha para você ver, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto, para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Versículo 14, eis que o ímpio está com dores de iniquidade. O que é a iniquidade? A iniquidade é diferente de pecado. Pecado é a falha. Pecado é você ser uma pessoa pecadora, é você ser sujeito a falhas. Agora, você ser uma pessoa iníqua, é você persistir nesse erro e muitas vezes até consciente. Você sabendo que está falhando, você sabendo que aquilo é errado, você tem consciência, você está até com força para resistir, mas já viu aquela famosa birra? Por birra de uma criança,
você persiste, você decide optar por aquele erro. Não foi que você caiu, que você tropeçou, você procurou aquilo com as mãos. Isso é iniquidade. E ele fala assim, né, que esses homens perversos, eles estão com dores de iniquidade. E ele continua, né, concebeu a malícia e dá luz à mentira. Ele está relatando, né, qual o tipo de artimanhas que eles estão usando. Qual o tipo de artimanha eles estão usando aqui nesse momento. Cada salmo desse é um momento da vida de Davi. Cada salmo desse vai ser um momento da vida que passou Salomão, Asaf. Os salmos são momentos que eles transformaram essas letras e deixaram relatadas e foram agrupadas nesse livro abençoado que nós estamos meditando juntos, né? Aqui. E eu queria aproveitar para você deixar um recado. Convide um familiar seu para estar lendo os salmos com a gente, é tão gostoso. Aí eles vão anotando ou vão acompanhando aqui na tela com a gente aqui também. Mas bom seria se abrisse até a Bíblia, né? Aí no Salmo 7, aí fosse anotando, fosse fazendo seus pontos fortes ali. É muito bacana. E sempre não deixe de prestar muita atenção enquanto você está lendo, porque Deus ele vai falar muito com você, tá bom? E continuando aqui para a gente encerrar e orar nessa nossa meditação de hoje, versículo 15, ele fala assim, ó: abre e aprofunda uma cova e cai neste mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor, o Altíssimo. Ele está falando, ó, eles optaram por fazer isso. Eu optei por render graças a Deus, louvar a Ele e entregar minha vida a Ele. Davi, ele era um gentleman na relação dele com Deus. Davi, ele tinha a sensibilidade que nós temos que ter para reconhecer as falhas, mas também para tocar o coração de Deus, para que Deus venha olhar para ele e responder. E que nós venhamos a alcançar isso no decorrer desta série, dia a dia aqui, juntos, de segunda a sexta, especialmente sendo colocados vídeos aqui, estando juntos com você às 6 da tarde, mas a hora que você puder acompanhar vai ser uma bênção, tá bom? E aí, qual o versículo que você mais gostou? Qual o versículo mais chamou a sua atenção dos 17 que nós tivemos aqui? Para mim, foi esse último. Ele reconhecendo que renderia graça ao Senhor. Para mim, o meu predileto de hoje foi o versículo 17. E eu quero saber o seu aqui nos comentários, qual foi o seu predileto, porque isso vai fazer que eu venha meditar também enquanto eu estou olhando aí os seus comentários, tá bom? Vamos orar comigo? Lembrando que amanhã eu estou aqui de volta, se Deus nos permitir, tá bom? Vamos orar para encerrarmos aqui esse momento especial. Já se inscreve e não esquece de ativar o sininho não, tá? O sininho é muito importante para chegar a notificação para você, para te lembrar quando a gente entrar com o vídeo aqui, e não só com os salmos, né? Quando a gente entrar com uma mensagem, estou com umas pregações aí que eu tenho que lançar aqui no canal, logo essas pregações vai chegar até você. Você estando com o sininho ativado, vai chegar até você aí, tá bom? Vamos orar, Pai? Obrigado por esta oportunidade de estarmos meditando em mais esse salmo, hoje o Salmo 7, vendo essas palavras que o teu servo Davi, ele declarou. Nós te louvamos e agradecemos por elas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu já vou indo, tá? Vou deixar vários vídeos aqui na tela para você dar uma acompanhada em algum que você não acompanhou. E compartilha esse vídeo aí, manda no WhatsApp, manda aí esse link do vídeo aqui que nós estamos aqui para várias pessoas que você ama e deseja que ela também seja fortalecida espiritualmente, tá bom? Tô olhando aqui nos comentários qual é o seu versículo predileto. O meu foi o 17, tá bom? Ó, um beijão no teu coração, do teu bispo. Eu te aguardo aqui amanhã. Um forte abraço, Deus te abençoe.